Olá pessoal, tudo bom? Aqui Maria Martins, da Escola de Constelação Familiar BSB. E eu ajudo as pessoas a se reconciliarem através do conhecimento das constelações familiares. E hoje, nessa aula, eu vou falar sobre um tema bem importante dentro dessa abordagem, que é sobre vinculação. A quem estamos vinculados no nosso sistema familiar e também a quem estamos vinculados que não é propriamente dito do nosso sistema familiar de origem, aqueles que a gente está ligado por laços de sangue. Se você gosta desse conteúdo, fica aí até o final. Se você quer continuar recebendo material acerca de constelação familiar e como que a gente aplica isso dentro dos nossos relacionamentos, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho e nos siga no Instagram, no Facebook, que tem sempre conteúdo muito interessante para ajudar você aí a circular bem dentro dos teus círculos de relacionamento, certo? Então vamos lá. Maria, a quem eu estou vinculado nessa vida? Me explica. Recebo muito essa pergunta e também dos nossos alunos, quando a gente está ministrando lá o nosso curso. A arte de se relacionar é uma dúvida muito comum a quem estamos vinculados. Então quer dizer que o destino de todo mundo da minha família vai afetar o meu destino e o destino dos meus filhos, das minhas filhas, por exemplo? Bom, não é bem assim. E nós vamos entender exatamente esses conceitos hoje, agora, aqui nessa aula. Existem duas formas pelas quais a gente fica vinculado às pessoas. Primeiro, por vínculo de sangue. Segundo, por vínculo de destino. E eu vou explicar cada uma delas, tá bom? E vou explicar também dando exemplo, trazendo aqui várias situações para que isso daí fique bem claro na sua cabeça, para quando você terminar de assistir essa aula, você dizer assim, poxa, agora eu sei a quem eu estou vinculado. Agora eu preciso prestar atenção nesses pontos, a essas pessoas, certo? Então vamos lá, vínculos de sangue. Nossos pais, claro, sem eles a gente não podia ter chegado aqui nessa vida, nessa existência. Nossos avós, bisavós, trisavós e por aí vai. É só puxar um fio aí, seguindo essa linha da nossa ascendência, daqueles que vieram antes. É observado que o destino deles nos afetam aí até normalmente a terceira geração dos bisavós. Muita coisa que aconteceu lá na geração dos nossos bisavós ainda estão afetando a nossa vida hoje. Mas tem também situações aonde, às vezes até na quinta, sexta, sétima geração, algo tão traumático aconteceu lá que ainda afeta a nossa vida hoje. Esse é um ponto. Laços de sangue também, continuando, os nossos tios, os irmãos, né? Os irmãos dos nossos avós, bisavós e por aí vai. Porque por meio desse pessoal que a vida dos nossos pais chegaram e assim também a nossa. E também aqueles que vêm depois de nós, os nossos filhos e na mesma linhagem aqui, na mesma geração, os nossos irmãos. Então, basicamente, são essas pessoas que estamos vinculados por laços de sangue, que a nossa vida tem uma conexão direta com a vida delas. A vida delas afeta diretamente a nossa vida. Aí me perguntam, Maria, e os primos? Até hoje eu não li nada na literatura e não vi nenhuma constelação mostrando que primos, né, que a gente esteja vinculados com primos nesse sentido assim, de o destino deles afetar o nosso. Dos tios sim, mas dos primos não. Tá bom? Mas isso não significa que você não deva amar os seus primos ou estar solidário ao que acontece aos seus primos, entende? Mas é só que não existe uma ligação direta, causa e efeito, certo? E agora, o outro ponto.
a quem estamos vinculados por laços de destino. Então, são aquelas pessoas que ou favoreceram a nossa família ou subtraíram algo da nossa família. E quem favorece a nossa família, por exemplo? Imagine que lá na geração do seu avô estava vivendo uma situação muito difícil, né? Correndo o risco de morrer mesmo, ficou muito pobre, perdeu tudo, e aí não tinha como continuar a vida dele se não fosse essa pessoa que chegasse e o ajudasse. Ou imagine que seu avô ou sua avó foram adotados, entende? Então essas pessoas que cruzaram o caminho do vovô ou da vovó e favoreceram para que a vida delas tivesse uma continuidade, nós estamos vinculadas a essas pessoas. Porque, graças a elas, nós pudemos ganhar os nossos avós, depois os nossos pais e, em consequência, a nossa vida. Então, a gente está vinculado sempre por conta dessa questão existencial, seja por laços de sangue ou por laços de destino. Então, uma outra forma de estar vinculado por laço de destino é quando antigos parceiros dos nossos avós, dos nossos bisavós, então antigos parceiros dos nossos pais. Por quê? Esses antigos parceiros, eles precisaram perder algo, abrir um espaço para que os nossos avós ou bisavós ou pais pudessem chegar. E aí, sendo essas pessoas, em consequência disso, somos nós. Ficou claro? Entendido? Então aí é uma questão existencial também. Se tivesse mudado lá, se aquelas outras pessoas tivessem ficado antes, não seríamos nós. Então por isso que antigos parceiros, tanto dos nossos pais, quanto dos nossos avós e bisavós, eles pertencem ao nosso sistema e nós estamos aí vinculados. E o que é estar vinculado? É reconhecer que a gente tem a nossa vida graças à perda deles. E agradecer, dar um lugar no nosso coração para essas pessoas. Tem também o outro lado da moeda nessa questão da vinculação por laço de destino, que é quando alguém subtrai algo da nossa vida, da nossa família, ou da vida de alguém da nossa família. Então, alguém que causou um grande prejuízo e que pôs em risco a existência de alguém da nossa família, dessas pessoas que nós estamos vinculados por laços de sangue. Também com alguém que é um descendente nosso, por exemplo, um filho nosso, um neto. E aí tanto alguém que causou um grande prejuízo, um grande dano, ou até a pessoa que subtrai a vida dessas pessoas, alguém que mata, né, um assassino, que tira a vida de um membro da nossa família. Esse assassino, ele passa a pertencer ao nosso sistema. Nós estamos vinculados a essa pessoa. De que forma? Porque aquela pessoa faz parte agora da nossa existência. Não tem como olhar para o nosso sistema familiar e não se lembrar daquela pessoa que matou alguém da nossa família, ou que causou um grande dano, que causou um grande prejuízo. Quando isso acontece, ocorre aí um desequilíbrio, né, dentro do sistema. E aí a gente também precisa reconhecer que naquele momento que aquela pessoa causou aquele dano, causou aquele prejuízo, causou aquela morte, ela passa a fazer parte da história do nosso sistema. E a gente precisa reconhecer isso. Se nós negamos isso, queremos excluir esse fato, nós estamos aí trazendo aquela situação para as futuras gerações, para o futuro. A gente está trazendo consequências aí para a nossa vida. Porque aquilo que pertence, aquilo que aconteceu, não pode ser negado. A gente precisa olhar e concordar. E esse concordar não é dizer assim, mas não fazer nada, é isso mesmo, porque às vezes quando a gente usa esse termo aqui dentro da constelação, concordância,
se tem uma ideia que esse concordar é assim, eu estou de acordo com isso, no sentido de que eu acho que isso é certo. Não tem nada a ver com certo e com errado. Esse concordar que a gente fala é apenas olhar para a realidade e dizer, a realidade é isso. E a realidade aqui nesse caso é, essa pessoa subtraiu a vida de um membro da nossa família e ela agora faz parte da nossa história. E eu deixo com ela as consequências disso. Então, pessoal, recapitulando até aqui, nós estamos vinculados por laços de sangue e por laços de destino. Laços de sangue são aqueles que nós trazemos aqui, o DNA. E também as memórias, né, de tudo que aconteceu antes. Laços de destino, tanto alguém que soma na nossa vida, ou na vida de alguém dos nossos antepassados, ou também alguém que subtrai. E dentro de um ponto que eu já mencionei, eu gostaria de explorar um pouco mais, porque em um vídeo anterior eu falei sobre o kit meleca. E o que é esse kit meleca? É exatamente quando eu estava falando de relacionamento de casal, sabe? Eu falei assim, quando o casal se encontra, o homem e a mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, não importa. Aqui para essas leis, o que importa é que quando duas pessoas se juntam para ter um relacionamento amoroso, essas pessoas elas não vêm só. Elas vêm com todo o seu sistema familiar. E cabe a cada um reconhecer que o outro traz o seu kit meleca, né? Entre aspas. Então eu olho para o outro e digo assim, olha, do jeito que você é, tá tudo certo. Eu concordo com tudo que você traz. Concordar no sentido do que eu falei antes, tá? Não é achar que tudo é lindo e maravilhoso, tá tudo certo. É ir além desse certo e desse errado. Apenas estar de acordo com a realidade que o outro é e que o outro traz. Entende? Então, falando disso e citando o kit meleca, eu recebi uma pergunta e essa pessoa me pediu para eu falar mais sobre esse kit meleca. Ela é uma pessoa que teve um primeiro relacionamento e teve filhos com essa pessoa e agora separou e está em um outro relacionamento. E aí ela quer compreender, e eu acredito que também seja uma dúvida de muitas pessoas que estão nessa mesma situação. Então eu vou explicar isso aqui usando bonequinhos para que fique bem claro, para que ao final dessa aula você diga assim, agora eu sei como fazer esse negócio aqui. Tá bom? Então vamos lá. Imagina que tá aqui, né? Essa pessoa que me perguntou, ela casou com esse homem, foi uma mulher que me perguntou, tá? Ela teve um relacionamento com esse homem aqui, mulher, homem. E juntos eles tiveram esse menininho aqui, resultado dessa relação deles. Então percebam, essa criança é metade mamãe, metade papai. E essa parte eu acho muito interessante porque me remete a algo que tem na Bíblia que diz assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Então vamos lá, o que realmente aqui foi unido que não tem como separar? É o homem e a mulher? É o vínculo que existe entre eles. Esse vínculo ele é realmente indissolúvel. E a criança, porque 50% papai, 50% mamãe também não tem como separar. Então nessa criança, papai e mamãe vão estar sempre juntinhos, mesmo que o casal se separe, entende? Mesmo que o homem e a mulher separem. Mas independente deles estarem juntos ou separados, existe o vínculo, porque não tem mais como essa mulher seguir achando que esse homem não fez parte da vida dela. Não tem mais como esse homem seguir na vida querendo excluir essa mulher, porque ela faz parte do destino dele, ele faz parte do destino dela e essa criança faz parte do destino dos dois, entende? Agora, continuando aqui essa explicação.
Eles se separaram e ambos tomaram novos parceiros. Ele casou com uma outra mulher e ela com outro homem, certo? Então eles tomaram novos parceiros e com esses novos parceiros eles tiveram filhos. E aí, esse filho aqui do antigo relacionamento, ele pertence a os novos parceiros? Ele está vinculado aos novos parceiros? Essa é a pergunta. E a resposta é: não está. Essa criança aqui do relacionamento anterior deles não tem nada a ver com os parceiros atuais. E aí você pode falar: mas como? É filho do meu marido, é filho da minha esposa. Isso mesmo, é filho do seu marido, é filho da sua esposa, mas não é seu filho. Essa criança tem outro pai, tem uma outra mãe. E esse outro pai e essa outra mãe precisam ser respeitados e serem vistos aqui nessa criança. Então, quando um parceiro chega agora, nessa nova relação e tem filhos de um relacionamento anterior, às vezes esse parceiro atual que chegou agora quer se meter na vida desse filho. Quer dizer para o pai ou para a mãe como é que ele tem que agir com o filho. Só que isso é uma merda. Porque essa criança, ela não vai sentir que ela tem um lugar aqui, nesse novo relacionamento daqui, ela vai se sentir totalmente deslocada, tá? E provavelmente ela vai dar muito trabalho, tá? Porque ela não está sendo respeitada, o pai e a mãe dela nela não está sendo respeitada. Quando o parceiro que chega quer intervir aqui nessa relação, entende? Porque essa criança, ela é assunto desses dois aqui. Eles precisam estar unidos e juntos quanto ao destino da criança. O que eles vão tomar como decisão a partir, mesmo estando separados, não tem a ver com os parceiros atuais. Os parceiros atuais diz respeito a essas novas crianças. Essa criança do primeiro relacionamento, o pai e a mãe precisam estar juntos. Isso é o ideal, tá, gente? Mas não é o que a gente vê na realidade. Mas enfim, eu tô aqui falando para vocês algo que o Bert Helling percebeu no campo que realmente funciona dentro das famílias para que as famílias tenham paz, para que as famílias sigam bem, para que as crianças sigam bem mesmo quando o homem e a mulher se separam, mas permanecem juntos no que diz respeito a assuntos dela. E isso não é difícil de fazer, sabe? Se esse homem e essa mulher aqui estiverem como um objetivo o bem-estar dessa criança, que é filho dos dois, eles vão saber se unir para decidir sobre o futuro delas. O Bert, inclusive, recomenda que, no caso de separação, os pais deveriam antes conversar tudo que eles tinham que conversar, decidir tudo, e aí quando eles tivessem decidido tudo, eles comunicarem à criança que o casal ia se separar. E o Bert também traz uma recomendação que ele viu que funciona, são duas recomendações. Ele fala o seguinte, que no caso de separação, se o casal tiver filhos do sexo masculino e do sexo feminino, que as meninas deveriam ficar com a mãe e os meninos deveriam ficar com o pai. Por que ele fala isso? Porque é com a mãe que a menina vai aprender a se tornar uma mulher. E é com o pai que o menino vai aprender a se tornar um homem. Que ele precisa dessa energia do mesmo sexo. Essa é uma recomendação. Quando isso é possível, ele observou que isso tem um bom efeito. E uma outra recomendação é, no caso de não ser possível fazer dessa forma, que a criança fique com aquele pai ou aquela mãe que mais respeita nela criança o outro. Então imagine, explicando isso aqui, simplificando. Imagine que essa mulher respeita muito mais esse homem do que esse homem respeita essa mulher.
Então significa que essa mulher respeita o que essa criança tem que é igual a esse homem. Entende? Então o Bert diz que, só refrisando aqui, repetindo, que a criança nesse caso deve ficar com o pai ou a mãe que mais respeita nela criança o seu parceiro anterior. Então imagine uma criança que fica com a mãe e essa mãe só fala mal desse pai. 50% dessa criança é igual a esse pai. O que vai acontecer com essa criança? Aquilo que ela tem que é igual ao pai, ela vai reprimir. Só que ela vai ficar presa àquilo que a mãe critica no pai. Ela vai, de alguma forma, repetir e adotar aquele comportamento do pai. Porque mesmo que ela não possa manifestar conscientemente, inconscientemente ela diz assim: pai, aquilo em mim que é igual a você, eu amo, eu quero, pertence. Entende? Agora imagine que ele fica com esse pai que só fala bem, que fala bem da mãe, ou pelo menos que não fala mal. Essa criança pode se sentir integral, ela pode sentir e expressar aquilo que tem nela que é igual à mãe, porque o pai não vai reprimir. Ou isso também pode acontecer o contrário, a mãe respeitar muito o pai da criança e essa criança fica melhor com a mãe, mesmo sendo um menino, por exemplo. Mas imagine, uma mãe que respeita o pai na criança. Primeiro ela tem que respeitar o homem, né? Então ela pode falar para a criança: olha, do jeito, o que você tem que é igual ao seu pai tá ótimo. Eu amo aquilo que tem em você que é igual ao seu pai. Então essa criança, ela pode ser ela mesma, ela não precisa reprimir aquilo que tem nela que é igual ao outro. E que a mãe, aquilo que tem nela que é igual ao pai e que a mãe possa não estar de acordo, ou o pai possa não estar de acordo com o jeito que ela é, que parece com a mãe. Entende? Então a criança, ela precisa ser vista na sua totalidade. Que 50% dela é igual ao pai, que 50% dela é igual à mãe, e que ela pode ser assim. E que mesmo ela estando com o pai, ela pode expressar aquilo que nela é igual à mãe. Ou que mesmo que ela esteja com a mãe, ela pode expressar aquilo nela que é igual ao pai. Então a criança fica bem com isso. Entende? Então, aqui, essa criança é assunto desses dois aqui, tá? Se eles se separaram e foram para uma nova relação e agora tiveram novos filhos, digamos que esse menino ficou aqui com o pai, tá? Porque a mãe achou por bem que o filho ficasse com o pai. Ela respeita muito esse homem, ela admira esse homem e ela sabe que o filho vai ter um futuro muito mais leve ficando com o pai. Então, beleza. Aí, então, esse homem casou com essa mulher e essa mulher agora quer intrometer-se na vida desse menino. Vai dar certo? Não, aqui ela precisa deixar que ele resolva o que ele tem que resolver com o filho dele. Ela pode amar essa criança, claro, e as crianças são fáceis de ser amadas. As crianças são amáveis. Elas só se tornam difíceis quando elas percebem que aquilo que elas são não está sendo respeitado. Muitas vezes porque ela tem uma parte que é igual a essa mulher e essa parceira aqui não concorda muito. Então ela critica essa criança que tem uma parte que é igual a essa mulher. Então a criança vai dar muito trabalho. Mas se ela sente que essa mulher respeita nela o que é igual à mamãe dela, essa criança vai ficar bem aqui. E aí o amor dessa mulher pode chegar até a criança por meio do pai, do marido dela. Então ela pode fazer por ele, mas tudo que ela fizer por ele está na conta do marido. Ele vai ter que fazer um pouco mais para ela para equilibrar. Então o que é da conta desses dois aqui
é essa nova criança que nasceu. Entende? Da mesma forma aqui, ó, essa mulher é a mãe dessa criança. Só que essa criança não tá com ela, tá com o pai, mas não interessa. Eles se unem para cuidar do assunto dela. Lembra? Eu falei isso antes, tá? Então, eles se juntam para cuidar dos assuntos que diz respeito a essa criança. Depois, eles retornam para os seus devidos parceiros. E assim, essa criança fica bem. E daí, eles têm ambos novos filhos, né? Tá aqui, os dois. As duas criancinhas. Então, qual que é a importância de observar a ordem da irmandade? Porque cada pessoa tem o seu lugar dentro do sistema familiar, certo? Só começa a ter bagunça na vida da pessoa quando ela tá fora do seu lugar e desempenhando uma função que não é a dela dentro do sistema familiar. Se ela tá no lugar dela, desempenhando a função dela, fica tudo bem. Exemplo, se eu estou aqui no meu lugar de filha, né? Eu sou a 7ª filha do meu pai e da minha mãe. Então, eu tô sabendo que eu sou a 7ª filha no lugar, né? No meu lugar, na ordem dos filhos deles. E eu tô apenas desempenhando a minha função de filha. Lá para os meus pais eu sou pequena. Eu tô aqui na minha família agora atual, cuidando da minha vida, da minha profissão, do meu relacionamento com meu parceiro e da minha vida aqui com os meus filhos. Então, eu sei qual é o meu lugar de filha e eu estou me comportando como filha. Problema começa a acontecer, os problemas, quando eu quero ser maior do que os meus pais e quando eu quero cuidar dos meus pais como se fossem pais deles. Aí percebam, eu saí do meu lugar de filha e também deixei de desempenhar a minha função de filha. Então, por isso que é muito importante, a constelação familiar trata disso, de lugar e de função dentro do nosso sistema. Se eu saio do meu lugar, se eu deixo de exercer a minha função, aí eu começo a fracassar nos meus relacionamentos, fracassar na minha profissão, começo a adoecer e aí tudo vira uma confusão. Tá certo? Então, tudo isso que eu falei antes é para explicar agora a ordem da irmandade. Entende? Então, vamos lá. Esses meninos aqui, vocês entendem que eles são tudo irmãos, certo? Esse daqui, filho desse homem e dessa mulher. Essa daqui, filha desse homem e dessa mulher. E essa daqui, filha dessa mulher e desse homem. Eles são meio-irmãos, né? Porque nenhum deles tem o mesmo pai e a mesma mãe. Mas ou eles têm o mesmo pai ou têm a mesma mãe. Então aqui, ó, esses dois, eles têm o mesmo pai. Esses dois, eles têm a mesma mãe. Entendem? Então, significa que todos eles são irmãos e que é importante observar a ordem da irmandade. Então, vejam bem, a ordem da irmandade. Ele é o mais velho, ela nasceu segunda na ordem dos irmãos e ela nasceu em terceiro na ordem dos irmãos. Então, é muito importante aí na sua vida você saber qual que é o seu lugar, tanto na ordem de nascimento, aqui da irmandade, como também qual que é o seu lugar aqui para os seus pais, né? Você é o primeiro, você é o filho aqui, ó, no caso dela. Ela é a filha mais velha desse homem, mas ela é a segunda dessa mulher. E na ordem da irmandade, ela é a terceira, porque ela nasceu em terceiro lugar. Nasceu primeiro esse, que é só dele com ela, depois nasceu essa, que é dele com essa mulher, e depois nasceu ela, que é dessa mulher com esse homem, entende? Então, apesar de todos eles serem meio irmãos, existe uma ordem de nascimento entre os irmãos. E a ordem dos filhos é importante para os pais. Por exemplo, esse homem, ele precisa compreender que
prioridade para ele é esse menino que ele fez primeiro. Depois ele atende essa menina que nasceu do segundo relacionamento, tá? Então é basicamente isso aqui na ordem dos irmãos. Uma outra coisa que eu acho importante frisar, que tá até um pouco fora de ordem, eu poderia ter falado primeiro dela, mas não vai afetar o entendimento porque são assuntos que podem ser tratados assim, separados. Então aqui, ó, imagine, né, esse homem e essa mulher já foram casados, deixa eu botar aqui, esse homem e essa mulher já foram casados. Então, ele é o primeiro vínculo dela, né, nessa parte de relacionamentos amorosos. Ele é o primeiro vínculo dela, ela é o primeiro vínculo dele. E aí eles separaram, ele veio e tomou essa mulher e ela esse homem. E agora, esse parceiro que está atualmente, ele passa a ser um segundo vínculo. E é interessante observar que o vínculo ele é mais forte nos primeiros relacionamentos. Depois esse vínculo ele já vai perdendo um pouco a força, sabe? E não significa que ele ame menos essa mulher do que amou essa. Tem a ver com a profundidade do vínculo mesmo. Então, assim, esses aqui eles vão ficar vinculados para sempre. O vínculo ele é indissolúvel. E aí você pode achar assim, mas isso não é justo, sabe? Aqui a gente não... essa visão sistêmica que o Bert Helling traz pra gente, a gente não olha o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. A gente olha para o todo, para os dois sistemas. E o Bert observou na alma. Como é que as pessoas ficam bem na alma? O que traz solução para dentro dos conflitos de relacionamentos? É isso que ele observa e é disso que tratam essas leis. Então, quando nós respeitamos o vínculo e observamos os vínculos e respeitamos, né, nessa ordem, observamos e respeitamos, a gente enxerga e reconhece o lugar de cada pessoa e respeita o lugar de cada pessoa e agradece a essas pessoas. Então imagine, essa mulher, ela só pôde ganhar esse homem porque essa mulher aqui perdeu. Então o que essa mulher, essa segunda mulher, diz para a primeira? Muito obrigada. Apenas porque você perdeu esse homem, eu posso tê-lo agora. Imagine como é que fica essa mulher. Ela fica melhor ou pior? Quando ela sabe que ela perdeu o lugar, mas a pessoa que ocupa o lugar dela respeita ela, reconhece ela como a primeira, como o primeiro vínculo. Então ela internamente ela abençoa essa nova relação. Muitos relacionamentos de casais fracassam exatamente por essa dinâmica, porque essa mulher não reconhece essa aqui como primeira e ela insiste em ser a primeira aqui. E aí não dá certo, porque ela se sente deslocada aqui nessa relação. Ela sente uma pressão. Porque imagine, você ser a primeira ou você ser a segunda tem muita diferença. Entende? A cobrança em ser a primeira é muito maior do que ser a segunda. Num segundo relacionamento você já tá amaciada, sabe? Você já tá mais tranquilo. Então, quando essa segunda parceira reconhece esse primeiro vínculo e agradece por ela ter perdido, ela pode voltar aqui para a relação dela e ter um relacionamento feliz. Da mesma forma, esse homem, quando ele vem cá, olha para esse homem, reconhece que ele é o primeiro vínculo dessa mulher e diz para ele: eu vejo você. Eu vejo que você foi o primeiro. Eu agradeço. Apenas porque você não ficou com ela, eu posso tê-la agora. E eu sou grato. Então ele pode voltar aqui, ó, para esse relacionamento em paz
e seguir em paz com essa mulher, porque esse homem não vai mais ser um fantasma aqui nesse relacionamento. Entende? Porque aqui também pode fracassar porque esse homem não está sendo reconhecido por esse outro aqui. Apenas quando esse daqui reconhece esse como o primeiro vínculo dela, respeita o lugar dele e agradece, é que ele pode aqui receber a bênção dele para que essa união floresça. Então percebam, são 3 pontos, reconhecer o lugar do outro, reconhecer, respeitar e agradecer. Então eu reconheço primeiro o vínculo anterior, eu respeito e eu agradeço. Entende? Então dessa forma as relações podem fluir e cada um pode ficar no seu lugar, tendo a sua função ali clara. Então eu faço isso porque esse é o meu lugar. Entende, pessoal? Dessa forma, os relacionamentos podem fluir, os vínculos são respeitados e aí a gente segue. Quando a gente reconhece esses vínculos e enxerga o lugar de cada um, a gente não perde nada. Pelo contrário, o nosso coração amplia. O Bert diz o seguinte, uma frase que eu também amo. Ele diz o seguinte, que completude significa que todos que pertencem têm um lugar no nosso coração. Então, olha só como é bom a gente saber disso, né? Então, resumindo tudo que foi dito, sintetizando aqui para vocês, nós estamos vinculados a muitos, certo? Seja por laços de sangue, seja por laços de destino. Quando nós reconhecemos, respeitamos e agradecemos a essas pessoas, nós podemos seguir muito mais leve na nossa vida, tá certo? E eu fiquei aqui um pouco confusa porque chegou um monte de gente e acabou que atrapalhou aqui a minha conclusão. Mas é isso mesmo, quem sabe faz ao vivo e essa foi a aula de hoje, tá bom? Eu espero que tenha colaborado aí com vocês. Se vocês tiverem ficado com dúvidas acerca de vinculação dentro do sistema familiar, basta que vocês me mandem aí uma mensagem, deixe seu comentário, que eu vou ter o máximo de prazer e alegria em responder, tá certo? Um abraço e até a próxima aula, o próximo vídeo.